porque nestas são as posições e não os indivíduos que fazem a fala funcionar como ordem. No universo institucional, posições são ocupadas por indivíduos cuja autoridade é reversível e condicionável. Por outro lado, escravo é o nome de uma posição transformada em qualidade, que se transmite à pessoa e não deixa restos. A designação escravo esgota a descrição do ser, porque a característica da palavra e da instituição que encerra é promover a simplificação, reduzindo-a à sua representação na lógica do poder. Se o nome corresponde à coisa com o seu espelho, é porque, pragmaticamente, a constitui, instituindo um destino pelo ato de fala. Destino que neutraliza virtudes potenciais, neutralizando-se a si mesmo, pois, nesse caso, a fortuna não envolve imprevisibilidade ou o jogo fortuito do acaso. O lugar do escravo define o ser e o congela no tempo. Pode ser vendido e comprado, levado de uma cidade a outra, de um engenho a outro, servir sexualmente ao Senhor, mas não pode vir a ser o que já não é. Enquanto viver, será o que é, escravo, escravo. Nesse sentido, não tem passado nem futuro, nem mesmo seus filhos serão seus. O que realmente se dá quando impõe-se o veto à intersubjetividade, cancelando qualquer possibilidade de diálogo? Cito a interpretação brilhante e inspiradora de Eduardo Vives de Castro sobre outro diálogo impossível. Cito, aspas, seguindo a analogia com a série pronominal, vê-se que entre o eu reflexivo da cultura, gerador do conceito de alma ou espírito, e o ele impessoal da natureza, marcador da relação com a alteridade corpórea, há uma posição falante, a do tu, a segunda pessoa, ou o outro tomado como outro sujeito, cujo ponto de vista serve de elo latente ao do eu. Cuido que esse conceito pode auxiliar na determinação do contexto sobrenatural, contexto anormal no qual o sujeito é capturado por um outro ponto de vista cosmológico dominante, onde ele é o tu de uma perspectiva não humana. A sobrenatureza é a forma do outro, como sujeito, implicando a objetivação do eu humano como um tu para este outro. Sigo na citação. A situação sobrenatural típica do mundo ameríndio é o encontro na floresta entre um ser humano sempre sozinho e um ser que, visto primeiramente como um mero animal ou uma pessoa, revela-se como um espírito ou um morto e fala como um homem. Esses encontros costumam ser letais para o interlocutor, que, subjugado pela subjetividade não humana, passa para o lado dela, transformando-se em um ser da mesma espécie que o interlocutor, morto, espírito ou animal. Quem responde ao tu, dito por um não humano, aceita a condição de ser sua segunda pessoa, e ao assumir, por sua vez, a posição de eu, já o fará como um não humano. A forma canônica desses encontros sobrenaturais consiste, então, na intuição súbita de que o outro é humano. Entenda-se que ele é o humano, que desumaniza e aliena automaticamente o interlocutor, transformando uma empresa em animal. E este, enfim, seria o verdadeiro significado da inquietação ameríndia sobre o que se esconde sobre as aparências. As aparências enganam, porque nunca se pode estar certo sobre qual é o ponto de vista dominante, isto é, que mundo está em vigor quando se dirige com outro, quando se interage com outro. Tudo é perigoso, sobretudo quando tudo é gente, e nós, talvez, não sejamos. Fim de citação. A citação é longa, mas tão esclarecedora, que a audiência me terá perdoado, aplicando a análise ao cosmos escravocrata, dos pontos onde a analogia me parece pertinente, e retomando o meu argumento, concluo: se o senhor tutear um escravo, chamado tu, e este, reconhecendo-o como humano, como o humano, entrar no jogo de arroz, assumindo o lugar de segunda pessoa, para o senhor, perderá sua humanidade, sua autonomia, porque terá permitido que o ponto de vista do senhor prevaleça e que o mundo que lhe corresponde vigore,
mundo no qual é escravo, objeto, preso, utensílio, propriedade, coisa, animal de carga, alvo de caça. Portanto, é mortal a postura generosa, compassiva e empática do escravo ou da escrava, capaz de enxergar no Senhor o outro humano, divisando uma natureza semelhante à sua própria, escondida debaixo da arrogância iníqua do papel do proprietário. Mortal porque ele subtrai a humanidade, devolvendo a terceira natureza, a escravidão. Esquivar-se, furtar-se ao diálogo com o Senhor, uma armadilha de fato, posto que a intersubjetividade é inviável nesse caso, driblá-lo e adotar estratégias evasivas ou confrontá-lo são manifestações de resistência, luta pela vida enquanto exercício de liberdade e autonomia, preservação da própria humanidade. Essas manifestações não devem ser entendidas como expressão de ódio ou ressentimento, pois o que está em jogo é a ameaça de abdução da humanidade do escravo. O risco letal de aceder à sedução do Senhor e desviar-se até o espaço da segunda pessoa é assimilado inconscientemente, transmutando-se em suspeição pânica, onipresente, que contaminará a cultura legada à prole e que, a alguns, algum dia, soará como uma espécie de atavismo paranoico, resistência à cooperação e ao contrato, ceticismo quanto à política e à justiça, ainda que seja amplamente justificada. A persistência da suspeita é especialmente dolorosa e corrosiva, porque não diz respeito apenas ao outro, mas a si mesmo, pela mediação do outro. Se o mundo em vigência nega até aos herdeiros dos escravos sua humanidade, em função da permanência do racismo e das desigualdades extremas, identificar-se com ele, pertencer a ele, compartilhar sua natureza, podem levar à descoberta da própria desumanidade. Nas palavras já citadas de Viver de Castro sobre situação estruturalmente análoga, tudo é perigoso, sobretudo quando tudo é gente e nós talvez não sejamos. Apresentei as razões pelas quais descarto a ideia de um equilíbrio entre antagonismos para descrever a experiência da escravidão no Brasil. A descontinuidade ontológica revoga os conceitos de permeabilidade e hibridismo, convívio de contrários e ambiguidade, quando aplicados a esse contexto histórico específico. Não se trata, portanto, de uma crítica genérica. Eu mesmo os emprego para analisar peculiaridades, por exemplo, do trabalho doméstico contemporâneo. Ocorre que, não se aplicando à escravidão, o modelo interpretativo que identifica a ambiguidade na cultura brasileira e em se considerando a pregnância do escravismo, uma vez que essa instituição abjeta plasmou a sociedade brasileira, legada para a modernidade republicana, conclui-se que a leitura benigna que adota o modelo e o aplica ao país pós-escravocrata deve sofrer alguma revisão. Sugiro que as ambiguidades passem a ser pensadas em relação à duplicidade ontológica instaurada pela escravidão ao longo do processo que formou a nacionalidade. Ou seja, proponho que as ambiguidades sejam consideradas exercícios de metalinguagem, cujo objeto seria a linguagem em que se produz sentido, ou silêncios e deslocamentos sobre a escravidão. Assim, as dubiedades presentes, por exemplo, na instituição empregada doméstica, ganhariam plena significação se analisadas à luz desse não dito histórico, como se as ambiguidades fossem dramatizações tacitamente alusivas ao ponto cego de nossa sociedade, núcleo traumático ou segredo de polichinelo, dependendo de quem o observe e de que perspectiva o faça. Outro exemplo, o sábio com quem está falando evoca a ambiguidade entre hierarquia e individualismo igualitário, conforme demonstrou Roberto da Mata em sua obra seminal. Mas sua permanência atravessando diferentes regimes políticos e mudanças culturais talvez se deva a uma razão constante. A sociedade brasileira não poderia girar em falso permanentemente, sem um calço estrutural, ainda que dinâmico. Ousaria propor que se interprete a oscilação, o movimento que sustenta e realiza a ambiguidade, não como flexibilidade, mas como a impossibilidade de fixar uma única gestalt. Assim como as imagens de TV aparecem distorcidas enquanto dois sinais instáveis ocupam o mesmo canal. Em outras palavras, ambas as imagens são impertinentes, precárias, inadequadas, incompletas, estranhas à estrutura social. A precariedade e a inadequação explicariam a vacilação e a ambivalência.
em vez de expressarem duas realidades estruturais estáveis, ainda que embaraçosamente conflitantes entre si. Isso porque, eis minha hipótese, o eixo fixo não pode ser falado. A dualidade ontológica escravocrata, embora historicamente superada, não foi elaborada culturalmente, por isso persiste em seus efeitos e está presente em seus fundamentos. Refiro-me às desigualdades com as quais o país aceitou viver. Por isso vejo o Brasil pelo avesso da descrição usual. O racismo não é a manifestação deslocada do preconceito contra pobres, contra as classes subalternas. Pelo contrário, o antecede e se manifesta nele por efeito de deslocamento. O fundo de nosso dilema é a fissura instituinte da modernidade republicana, traduzida no preconceito não admitido contra o povo negro e os povos indígenas, e na resistência ao reconhecimento e à experiência da individualidade em seu sentido contemporâneo. Mas esse ponto nos levaria longe. Tudo se passa como se o centro gravitacional da sociedade brasileira fosse a grande desigualdade, a dualidade ontológica, imantando e naturalizando as desigualdades ordinárias, como se a dualidade ontológica que já não existe continuasse a vibrar e reluzir, feito estrelas mortas há milênios, entretanto capazes de iluminar os caminhos à noite. A luz do astro extinto alcança a percepção social refratada pelo jogo de espelhos das ambiguidades e nós, por vezes, a contemplamos ludibriados pelas mediações, reificamos, esquecidos da origem, emulando os personagens do mito platônico da caverna. Ambiguidades nesse sentido seriam imagens refratadas, prismáticas da cisão ontológica que experimentamos como sociedade ao longo de séculos